Juazeiro ficou em terceiro lugar de 479 projetos submetidos entre todos os estados brasileiros. Apenas 2 cidades de todo o Nordeste foram premiadas: Juazeiro do Norte e Santa Luzia do Itaim, em Sergipe. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Dezoito horas e 7 minutos, está no ar o Vale Esportes, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, que tem a Semana do Onix, para você aproveitar as ofertas na Novo Rio Veículos. O Vale Esportes tem um oferecimento dos produtos Ambev, feitos com amor, e o nosso programa no canal no YouTube, tanto no Rádio Vale FM Oficial como no Vale Esportes, é um oferecimento da pizzaria e hamburgueria O Val. Vale Esportes é futebol de primeira. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Já pensou em ganhar um Mob 0 km ou colocar muito dinheiro no bolso com apenas R$5? Esta semana o Cariri da Sorte tá demais. No quarto sorteio tem um Fiat Mob 0 km. É um Mob zerinho. Você vai colocar este lindo Mob na garagem. E mais, R$5.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio. E tem R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de R$500. E o título é dupla chance. São 2 chances de ganhar por apenas R$5. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização.
A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. É desenvolvimento e reconhecimento que você quer? Juazeiro do Norte agora tem. Juazeiro do Norte é destaque nacional no prêmio Cidades Empreendedoras. A Escola Nacional de Administração Pública reconheceu o município por integrar ações empreendedoras e de crescimento econômico. Juazeiro ficou em 3º lugar de 479 projetos submetidos entre todos os estados brasileiros. Apenas 2 cidades de todo o Nordeste foram premiadas: Juazeiro do Norte e Santa Luzia do Itaim, em Sergipe. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Aqui estamos nós com a apresentação do Vale Esportes, do timaço da Vale FM. Quem tá aqui ao nosso lado é o grande João Filho. Boa noite, JF. Um abraço, Delton Sá. Boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha pelo Vale Esportes do timaço da Vale FM. Programa desta quinta-feira. A expectativa aumenta para a decisão do próximo domingo. Vale o título, vale também o acesso à primeira divisão do futebol cearense para o ano que vem. É só do que se comenta na cidade. O jogo do Verdão do Cariri contra esse Horizonte. Delton Pinheiro Sá. É jogão, decisão domingo. Vale o título da Série B do Campeonato Cearense, vale vaga para a Série A do ano que vem. Vamos então saber as últimas do Icasa? Nós vamos daqui a pouco falar com o nosso querido Aloysio Vilar. Antes aqui, se você me permitir, Delton, abraçar 3 aniversariantes no dia de hoje. A Rocha. Vamos aqui ao primeiro, Leléu do Mercado, conhece? Demais, aniversário do Leléu hoje, Começou rapaz. a beber, foi cedo hoje. Um abraço ao nosso querido Leléu do Mercado, parabéns, felicidades, que Deus o abençoe. Esse outro segundo aniversariante é nosso colega de profissão, Toninho Vieira, conhece? Antônio Vieira Sobral, Citonho. Um abraço ao nosso querido Toninho Vieira, felicidades. Parabéns, Toninho. Parabéns. E esse aqui você conhece demais também. Será? Conhece. Diga. Esse é gente da melhor qualidade, assim como o Leléu e o Toninho. Conhece Matias? Demais, nosso presidente Matias da Liege. Rapaz, hoje só tem figuraça hoje, Tá aniversário. fazendo aniversário também. Parabéns ao Matias.
3 aniversariantes que a gente destaca aqui no início do programa. Daqui a pouco tem a Luiz Vilar. Vamos lá, peraí. Matias já não toma mais uma cervejinha, já não tal. Então não vai rolar churrasco lá no Matias. Vai ter aquele jantar especial, com certeza. Vai ter um jantar. Toninho também, né? Muito chegado à bebida, vem quando dá uma picadazinha. Leléo vai beber pelos dois. Calma, não se apresse não. Toninho Vieira não vai correr um pouquinho, rezar um pouco, então não vai ter birita. Então o Leléo vai fazer o quê? Vai beber pelos dois. Pelos três. Ele e os outros dois. É verdade. Aliás, ele já começou. Já tá dando de pau. Eu não tenho a menor dúvida disso. Cadê a Luiz, hein, que não chegou ainda? A Luiz Vilar vai... A Luiz. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Carlos Alberto Fernandes, tá ouvindo a gente, ele tá lá o Carlos da esquina do Carvão, ele disse, estamos ligados no Vale Esportes, pra cima deles Verdão, colocou aqui o Carlos Alberto Fernandes. O Gil da Alcântara, bora todo mundo de novo com a galera lá pra Arena Romeirão. O Ednilton Silva, boa noite, galera do Timaço da Vale FM, pessoal que tá no nosso canal no YouTube, tanto no nosso canal Rádio Vale FM Oficial, como também no canal Vale Esportes. Aí o Telencar, aqui meu amigo, acabo figurinha carimbada no programa, também tá acompanhando o programa Vale Esportes. Um abraço pra você aí, o Theo, obrigado demais pelo carinho, a galera que acompanha também pelo nosso canal no YouTube, fica interagindo, mandando as mensagens, torcedor do Verdão do Cariri, tá certo, meu caro João Filho, no nosso canal no YouTube. Já a gente vai tentar o contato com a Luiz Vilar. Já tá no ponto, tá doido pra falar. Deixa eu só ler aqui um avisinho aqui. Pois leia. Foi perdida uma mochila escolar contendo todo o material, livros, canetas, etc., em nome de Rafael Alencar Alves. Qualquer informação, liga para 999861981. 999861981, que receberá uma boa gratificação. O Rafael, de acordo com o Marco Valério, é neto do Cícero Roberto Sobreira. Maravilha, vamos trabalhar para encontrar aí a bolsinha com o material da criança, né? Da escola, do garotão, lá do Rafael. Se Deus quiser, nós vamos encontrar. E agora? A Luiz Vilar tá chegando com as primeiras informações do Icasa, é contagem regressiva, domingo é decisão, vale o título, vale o acesso. Boa noite para você, Aloísio Vilar. É isso, JF, boa noite pra você, boa noite, Delton Sá, e pra você ouvinte ligado na Vale FM, torcedor do Verdão do Cariri, que já vive a expectativa desta partida final, a última do Campeonato Cearense da Série B de 2023, que vale o acesso e também o título pro Verdão do Cariri em caso de vitória sobre o Horizonte na partida que começa às 3:30 da tarde na Arena Romeirão. E olha, JF e Delton, começaram hoje as vendas dos ingressos para esta partida e a procura já foi grande, viu? O torcedor tá empolgado realmente e já tá correndo pro CT, já tá correndo pras farmácias Fernandes e até pra Arena Romeirão. Olha só que detalhe interessante, a gente disse ontem aqui dentro do Vale Esportes que as vendas na arena só teriam início amanhã, sexta-feira, porém hoje já tinha uma fila enorme lá na Arena Romeirão, foi formada logo pela manhã, e aí o presidente Aloísio tomou conhecimento e se dirigiu até a arena e levou alguns ingressos para serem vendidos já hoje, para vocês terem aí uma noção da empolgação do torcedor do Verdão para essa partida. E amanhã, com certeza, mais ingressos estarão à disposição também lá na Arena Romeirão e, claro, aqui no CT Praxedão e nas farmácias. Pois não, Delton Sá? Tô doido pra perder essa pizza pra você. Doido. Eu tô vendo. Tô doido pra perder essa pizza pra você. Quanto a carga de ingresso? 7 mil, é? 7.500. Quer que renda tudo. Vai vender tudo. Vai vender tudo. Eu tô doido pra perder essa aposta pra você, pra eu pagar uma pizza pra você. Tá bom, pois diga aí sua aposta. Não, nós já apostamos? Já. Então. Pensei que você ia fazer uma contraproposta agora. O seu público não foi maior do que o meu? Foi. Então, se der maior do que o seu, você sempre vai estar na minha frente, né? Isso, com certeza. Então, por isso que eu tô torcendo pra você ganhar. Eu sei, viu? Tô ligado. Eu quero que você ganhe, eu quero que não sobre um ingresso desses 7.500. Tomara, Delton, tomara. No volte
Muito bem, agora falando da parte de campo, hoje à tarde o técnico Marcelo Vilar comandou um trabalho coletivo aqui no CT Praxedão, que contou com a volta do meia Doda, que ontem ficou de fora dos trabalhos por conta da gripe, né? A gente destacou que ontem o Doda não estava legal, ficou de fora, ficou no hotel, mas hoje já retornou aos trabalhos normalmente e trabalhou na equipe titular. E ele conversou com a nossa reportagem, falando ainda do gol que fez contra o Guarani de Sobral, um pouquinho também da postura que a equipe adotou naquele primeiro tempo, que deve se repetir agora no próximo domingo diante do Horizonte. A gente fica feliz, né? Aproveitamos a oportunidade, né, de uma grande jogada do Felipe, e a gente fez a leitura no tempo certo, a gente conseguiu ter a penetração. Naquela jogada eu acredito que não é estatura que define, né, porque é uma jogada que está em movimento. Então fui feliz, graças a Deus consegui fazer, né, o gol e conseguimos sair com a vitória, que foi o mais importante. O posicionamento conta muito nesse tipo de lance, né, Dona? Sim, sem dúvida, né? Não podemos deixar de dar um grande mérito, né, à jogada do Felipe individual, que foi uma grande jogada. E a gente, como o professor pede pra gente estar entrando na área, né? E a gente fez a leitura correta e conseguimos, como eu falei, fazer o gol, e que nos deu a vitória, que foi muito importante pra gente. Ô Doda, aquela postura da equipe no primeiro tempo, é aquela garra que o torcedor quer, é aquilo também que vocês esperam repetir no próximo domingo? Sem dúvida, né? A gente fica feliz de ter conseguido ter um padrão muito bom, né? Um nível de posse de bola muito, muito alto, oportunidades, né? E controle do jogo, né? Na perca da bola a gente conseguia recuperar rápido. Então a gente fica feliz quando desenvolve, né? E o torcedor automaticamente ele reconhece isso e vem da arquibancada e vem jogar junto com a gente. Então o torcedor é fundamental. A gente fica feliz, né, pelo primeiro tempo, né? O segundo deu uma igualada, a gente conseguiu suportar e conseguimos a vitória. E agora é uma final, a gente está preparado para essa decisão, com muito respeito e humildade. A gente vai em busca desse título e desse acesso. Você chegou a participar daquele jogo da fase de classificação, quando em casa venceu o Horizonte 3-1? A minha estreia foi meu primeiro jogo, né? Contra a equipe do Horizonte, uma equipe muito forte, muito competitiva, né? E a gente tem se preparado bem para essa final. E se Deus quiser, vamos estar numa tarde abençoada para que a gente possa fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo. Ô Dodo, o que é que você conseguiria destacar do clima nos bastidores nesse momento aí, poucos dias desse jogo tão importante? Concentração, né? Foco. A gente sabe da expectativa que está para essa partida, a gente sabe a expectativa do torcedor, né? Mas aqui dentro a gente está muito focado, né? Muito concentrado, porque a gente sabe que tem 90 minutos, mais os acréscimos. A equipe do Horizonte é uma grande equipe que está em busca também do seu objetivo. Então vai ser um grande jogo e a gente tem que se preparar bem. A gente está se preparando bem para essa partida. E se Deus quiser, o grupo todo vai estar numa tarde abençoada. O Senhor vai continuar nos abençoando como tem abençoado. E no final a gente vai comemorar com o nosso torcedor, se Deus quiser. Esse é o camisa 10 do Verdão, meia Doda, que marcou o gol da vitória contra o Guarani de Sobral e com certeza estará dentre os titulares aí para essa partida de domingo. E a equipe que trabalhou hoje com o técnico Marcelo Vilar foi Iago Haas no gol, Alex Rocha pelo lado direito, a zaga com Samuel e Lucas Anselmo, que substitui o Marlon, que foi expulso no último sábado, e o Jonathan pelo lado esquerdo. No meio, Hércules, Elivelton, Doda e Felipe Salles, e lá no ataque, Felipe Araújo e o Tavares, que vai voltando de lesão e já trabalha também com os titulares. Ao longo do coletivo, o técnico Marcelo Vilar foi fazendo substituições, colocou em determinados momentos o Jardel, o Alex Mineiro, também o Pingo e o Juninho Rosa no ataque, que deverão ser opções, claro, para um segundo tempo, já que alguns desses jogadores, como é o caso do Jardel e do Pingo, ainda não estão em 100% das suas condições físicas, mas deverão estar ali à disposição para, em determinado momento, poder também contribuir com a equipe contra o Horizonte. Delton JF. Me agradou demais o discurso do Doda, viu? Quando fala em foco, em dificuldades contra o adversário, em respeito. Tudo isso é importante nesse momento. Como ele bem disse, do outro lado tem uma equipe que, na minha opinião, é uma equipe muito boa. Esse time do Horizonte não é bobo, é um time bom, né? Acho que será um jogo, como ele bem disse, um bom jogo, um grande jogo, uma partida com muitas propostas das duas equipes.
Então, concentração, como ele disse, foco, eles serão importantíssimos para que o Icasa consiga o seu objetivo. Me agrada a linha de discurso do jogador, do Dori, tomara que na prática, de fato, o time consiga absorver bem esse discurso e que consiga colocá-lo em prática no jogo do próximo domingo, que será uma verdadeira batalha para a conquista do objetivo do Icasa, viu, João Filho? Tomara que, como você bem disse, a coisa, quando for pra prática, aconteça da melhor maneira, que o Icasa consiga fazer o simples, vencer a partida. A gente coloca o simples porque o Icasa precisa apenas de um resultado básico. 1-0 já será o suficiente para levantar o título e confirmar a sua volta para a primeira divisão. Claro, será dificílimo, o Horizonte provou que não é bobo, não chegou até aqui de paraquedas, tem a sua qualidade e vai causar desconforto ao Icasa. Tomara que o Verdão possa administrar bem os ataques que porventura sofrer no domingo e conseguir o resultado positivo. É isso aí, JF. Lembrando que nem sempre o simples é simples de se fazer, né? Não é tão simples assim, né, Luiz? Não é tão simples assim, mas, claro, o Icasa só depende dele, das forças dele para ser campeão e conseguir o acesso consequentemente. Para isso, vai ter o apoio da sua torcida, vai ter a grande maioria dos jogadores à disposição do técnico Marcelo Vilar, ou seja, é um ambiente totalmente favorável para que o Icasa tenha alegrias e possa gritar campeão aí no próximo. Você é bom de matemática, Luiz? Terrível. Quando eu terminei o ensino médio, Deto, eu disse, eu vou fazer uma faculdade que não tenha um número, aí fui fazer letras. Foi boa. Tá explicado. Mas faça o seguinte, pega uma calculadora emprestada e busque informações de qual é a parcial de vendas de ingressos do Verdão do Cariri. A gente pergunta agora, o presidente tá aqui pertinho da gente. Ao vivo é bom, né? Pra saber se ele tem uma presidente, parcial. A gente está ao vivo aqui no Vale Esportes. Rapidinho, uma pergunta simples, parcial de vendas dos ingressos. Boa noite. Boa noite. E aí, mais ou menos 1.300 ingressos, de 10 da manhã às 6 da tarde. Foram quantos colocados à venda hoje? 2.000 ingressos. Só chegaram 2.000, amanhã chegam a outra carga que eram 7.500, mas eu completei agora os 10.000 ingressos, viu? Olha aí, notícia em primeira mão aqui pra gente, hein? 10.000 ingressos. Vai chegar a 10.000 ingressos. Satisfeito, Delton Sá? Demais, homem, tomara. Então o torcedor que estava perguntando hoje, amanhã, pergunte logo rapidinho, aproveite que a luz está do seu lado. Pronto. Quais serão os locais de venda amanhã? Para o pessoal já tá sabendo, já tá ligado, amanhã cedo, correr para garantir logo o seu ingresso, para, enfim, acelerar essa venda para a decisão do domingo. Delta, a gente fez o trabalho hoje das farmácias, né? Distribuindo as 4 farmácias Fernandes. Desde de hoje pela manhã, eu mesmo fui vender lá na Arena Romeirão. Eu quem fiquei lá, hoje pela manhã até 1h. À tarde já ficou uma pessoa lá também. E aqui no CT Praxedão, viu? Essa venda foi nesses 6 lugares, né? Nas 4 farmácias. Então amanhã, aqui... Luiz, vamos lá. Farmácia Fernandes, me diga aí as 4 que estão vendo, porque ele tem 7 lojas. Eu vou dizer as 4 diga agora. Aí. A da São Benedito, certo. A da Castelo Branco São Benedito, certo. A da Ailton Gomes e a do Novo Juazeiro. Pronto, essas Todas 4... elas têm ingresso. Pode ir lá agora que tem. Ah, mas aí ele citou 3, porque uma delas fica 4. Na Castelo Branco com a São Benedito. E a outra aqui na São Benedito. E tem uma na São Benedito. Isso. Tá. Ele disse a da São Benedito, depois Castelo Branco e São Benedito. Muito bem, tá, desculpa. Ailton Gomes e Novo Juazeiro. Ailton Gomes e Novo Juazeiro, então tá explicado. Pronto, são essas 4. CT Praxedão e Arena Romeirão. E Arena Romeirão. Que horas? A partir de 8 horas, todos os lugares. As farmácias, acho que é mais cedo. 7 horas. E fecha mais tarde. 7 horas. 7 horas estarão abertas. Beleza, Luísio? Né? Valeu. Valeu, boa cara. informação aí do torcedor do Verdão do Cariri. Valeu, ingresso não vai faltar. Resta apenas o torcedor se programar. Nem vai faltar o torcedor. E nem ingresso, falta não. o torcedor. Nem não. Galera aí de fora, de outras cidades, galera, pode vir, vai ter ingresso pra todo mundo. Rapaz, eu tô imaginando, João Filho. Eu tô imaginando aquele Romeirão, domingo, com 10.000 pessoas. Que pra quem tá chegando agora, é a capacidade que o estádio está liberado. Tá liberado. O estádio cabe 17.000. Olha, mas só torcedor do Icasa, não tem, é domingo pra ganhar, ser campeão e voltar à primeira divisão. Não tem outro jogo não, domingo só tem esse, acabou.
Não tem o que discutir, não. Rapaz, eu tô imaginando aquele Romeirão com 10 mil pessoas. Aquele torcedor do Icasa vibrando, chamando o nome do time. Rapaz. A festa vai ser bonita. Vai ser bonito, vai não? Tenho certeza que o torcedor... tô me arrepiando todinho aqui, ó. Tenho certeza que o torcedor vai fazer a parte dele. Comprar seu ingresso amanhã. Quem já comprou já tá garantido. E amanhã, quem não comprou, procura um ponto mais próximo. São 4 farmácias Fernandes. Você vai estar indo pro trabalho. Aí você, tá vindo ali. Deu 7 horas da manhã, 7h10. Você não pode perder tempo. Farmácia Fernandes abre 7 horas da manhã, meu amigo. Você já dá uma paradinha rapidinho, desce lá, compra o ingresso, segue pro trabalho, não vai se atrasar. Exatamente. E tem 4 vendendo. E se eu não tô enganado, eu vou já dar uma olhadinha aqui, vou ver com meu amigo Marquinho. Eu acho que a Farmácia Fernandes, eu sou cliente, geralmente às 9h30 para 10 horas tá aberta. Eu acho que é mais ou menos esse horário. Mas deixa eu dar uma olhadinha que eu vou falar. Estica o horário um pouquinho, precisei nem falar com o Marquinho. Ele já mandou, foi a informação aqui. Abraço pro Marcos Fernandes, que é torcedor também, apaixonado do Verdão. E ele ainda mandou dizer assim, se quiser que venda em todas elas, eles que botam ingresso em todas as lojas. Bota inclusive na Mandacaru aqui. Muito que tem a Mandacaru, outra da São Benedito, tem lá no Triângulo, tem aqui na Humberto Bezerra. Vai ficar espalhado pelos 4 cantos da cidade. Lugar. Todos os lugares da cidade. Danado. De 7 às 22 horas, o Marcos da Farmácia Fernandes acabou de trazer a informação. Ô, Aloysio, tu já saiu daí, Aloysio? Tô aqui. Tem camisa G ainda, tem? Temos camisa G, o pessoal daqui saiu, viu, Delton? Saiu, né? Presidente, temos camisa G ainda? Amanhã, sem falta, você tem que arranjar a camisa G. Tem uma, Delton Sá. Apareceu precisando de outra. Viu? Pronto. Vai dar certo amanhã. Vai. Pelo amor de Deus, não esqueça não, que eu era pra ter falado mais cedo com você, lembrei agora. A Luiz, ajeite Delta, Luiz. Certo? Peraí, tem alguém Esse Delton Sá está impossível pra hoje. Colocar carro de som passando na rua. Muita gente vê na internet. Quem foi que sugeriu aqui? O Jonas, torcedor do Verdão. Quer que bota um carro de som divulgando o jogo aí, ó. Eu acho que tu precisa não. Tererê. Não começa sempre assim, né? As gravações, né? Vamos pro intervalo. Bom, são 18h32 minutos. Novo Rio Veículos, a concessionária Chevrolet na região do Cariri. Que essa semana tem a Semana do Onix na Novo Rio. Você tá dizendo, eu acredito. Pois é, Semana do Onix, condições imperdíveis, nunca vistas antes. Onix 2023, apenas 79.990 com taxa zero em 24 vezes, entrada mais 24 meses. Tem também o Onix Plus Turbo Automático 2023 com entrada e parcelas com taxa de 0,99% ao mês. Esse Robertão na Novo Rio é topado, viu? Vai até sábado pra você. Começou hoje, vai até sábado pra você comprar na semana do Onix na Novo Rio Veículos. Bom, deixe-me falar também que estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Pedidos pelo 98842-9514. Agora eu quero falar da Gênesis Solar. Se você tá cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia, faça como eu fiz, faça como o Marco Valério fez, faça como a Rádio Vale fez, meu amigo. Coloque geração de energia solar aí e pare de pagar um absurdo na sua conta de energia. Deixa o sol pagar a sua conta de energia, o Luciano faz o resto. 981-237956, a equipe dele é competentíssima lá da Gênesis Solar. Agora, meu amigo, revestimento fumê com qualidade melhor do que de Edilson eu não conheço. Do doutor do fumê, do Edilson, não é não, ô Anderson Luiz? É, homem. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamento de veículos. Só Fumê Service, película de alta performance com 10 anos de garantia. O meu amigo Edilson, na rua José Marrocos, número 408, o telefone é 988054899, o ex-corintiano que agora virou palmeirense. Para Deus que ele não corta comercial depois do Anderson. Ele disse que ele quer torcer pro time que ganha título. Ele disse que o Corinthians tá ganhando, quem tá ganhando é o Palmeiras, ele vai torcer pelo Palmeiras. Ora. Delton, Delton, eu tive medo de chover ontem. Eu tava longe de casa e eu não sabia. Você tá cantando aquela longe de casa. Eu tava com medo de chover ontem, mas deixa eu terminar, Delton. Termine. Eu não sabia se eu ia de carro ou se eu ia de remo. Você que sonha com emprego estável. De remo. Remo é pra remar, porra. De remo não, você ia de canoa. Eu ia arrumar uma canoa e arrumar o remo. Aí se passou agora. Não, não é assim não, João Filho. Eu quis brincar, acabei. A intenção foi boa. Eu quis me brincar. Eu quis tirar onda, acabei me lascando. Pronto.
Você que sonha com um emprego estável, se tá sonhando aí? Então prepare-se para os principais concursos que estão previstos para esse e para os próximos anos. O ESC Cursos está com as inscrições abertas para o pré-concursos, com turmas semanais e aos sábados, é verdade, viu? E mais, também estão abertas as inscrições para as turmas preparatórias dos concursos da Guarda Municipal de Fortaleza e também da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. E aí, o que você está esperando? Venha para o ESC, o cursinho que mais aprova em concursos públicos do interior do estado do Ceará. Mais informações, 3571-3487, tem o WhatsApp 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Santa Fé Pneus, tem pneu aro 13 a partir de 330, aro 14 R$336, aro 15 R$355, aro 16 R$390. Tem também pneus para van, aro 15 R$522, aro 16 R$579. Essas ofertas são válidas até o dia 15, até o final de semana agora. Avenida Castelo Branco 2469 no Tiradentes. Eu disse Santa Fé Pneus, o telefone 988837116. A gente fala também que o Cariri da Sorte nesta semana tá com uma premiação maravilhosa. No quarto sorteio para você tem um Fiat Mobi 0 km, é isso mesmo, um carro zerinho para você no quarto sorteio, um Fiat Mobi 0 km. Do primeiro ao terceiro prêmio tem R$5.000 em cada. Do primeiro ao terceiro prêmio tem 5.000 e no giro da sorte serão 20. Acabaram corrigindo aqui, 20 rodadas de R$500 e tudo isso com dupla chance e por apenas R$5. Ajude as ações da Pai Brasil. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Alô, Alfredo Benício, tá ligado aqui no Vale Esportes, nosso canal no YouTube, Jonas Calixto. Eles podem esgotar esses ingressos, não deixe pra comprar de última hora. Cícero Marques no jogo da Fares Lopes foi do mesmo jeito. Olha aí, cadê? Vai ter mais meia onde? Eu não entendi. Gildas Furtado, boa noite, galera do Timaço, valeu. Yuri, se a Vale fizer uma chamadinha de uns 30 segundos, a galera sai divulgando de boa. Então amanhã a gente grava e bota aí nas redes sociais pra vocês, tá bom, galera? Não tem problema, isso aí é ligeirinho. Grava bem ligeirinho, tá? Yuri aqui pedindo, demais. A gente vai gravar uma chamada pra vocês, viu? Pra galera espalhar pelas redes sociais. Tem alguém que bota um videozinho, um gol, hein? Uma imagenzinha bonita, que eu só sei fazer o áudio. Anderson Luiz. Tu monta, né? Amanhã eu gravo, mando pra Anderson Luiz, ele vai montar aqui uma chamadinha, a gente vai espalhar aí nas redes sociais pra vocês, tá bom? Pros torcedores do Verdão que estão pedindo aqui. Ele tá pedindo a narração do Delto gritando aquela meia hora de gol. Mais aí eu lasco a garganta pra domingo. Você vai contar inspirado quando sai um gol. Eu quero narrar é domingo. Não sei se sou eu, é Marcos. Eu tô bem com respeito que é o senhor. Mas não saiu escala ainda não. Acho que é Marcos Valério. Eu já sei que é o senhor. Eu acho que é Marco Valério. Acho que eu vou narrar domingo lá no meio da galera. Se for o Marco Valério narrando lá na cabine, eu vou lá pro meio da galera. Vou lá. Vou lá pro meio da galera. Tá fechado? Você não vai pro meio do povo, não. O quê? Você vai ver. Se for o Marco Valério narrando domingo, eu vou lá pro meio da galera, meu amigo. Se você que trabalha, olha aí, rapaz, o bicho é um artista mesmo, Anderson. Não me preparar, viu, Anderson? Chamada. Você que trabalha no setor de semijoias adoradas, banner mercadorias em ouro, prata, níquel, com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para deplacar ou deplacada e pagamos à vista. Não perca tempo. Venha nos conhecer e faça um bom negócio. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9. O WhatsApp é o 999933031. O Instagram é Dourado Joias com 2 S's no final. Pra você do Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no centro do Crato, onde você será bem atendido. Visite Glam Moda e sinta-se em casa. Agora eu quero falar dos produtos Ambev. João Filho, eu tô com uma saudade, rapaz, tem que ir lá na Ajuda Evalos comprar a pipoca da Ju, rapaz. A pipoca da Ju doce é um negócio espetacular, salgada também é uma maravilha. Tem uns pipocleps dos produtos Ambev que são feitos com a mão nossa do Cariri. Você precisa experimentar. Um abraço pra Formiga, torcedor da Máquina Verde do Cariri. Um abraço pra você, Formiga. E tem um pedido aqui, Delton. Por gentileza, pessoal do Icasa, leve ingresso também para as farmácias Fernandes do Triângulo. Olha, eu disse agora. Farmácia Fernandes do Triângulo. Já disse que pode levar pra lá, que ele o pedido aqui é do Bessias, que mora do Triângulo. Obrigado
pela audiência. Agora eu quero dizer que a churrascaria Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível, a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e os pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Eu tô falando churrascaria Mão de Vaca, pedidos 988657741. João Filho. Meu filho tá treinando pra domingo, né? É pra ver se eu acerto amanhã na hora que eu for gravar a chamada pra ir mais ou menos nesse pique assim, João Filho. Pra dizer pra você que lá na Ares Motos você compra sua moto com apenas R$990 de entrada, pode parcelar essa entrada em 10 vezes no seu cartão de crédito sem juros, vai levar a moto emplacada, meu amigo. Quer saber mais? Vai amanhã lá na Ares Motos, procura o Irã, o Master, vendedor Master. Não quer falar com o Irã? Procura o Padim que você compra. Não quer? Procura o Adenildo Guerreiro, que ele tá lá pra lhe atender. Tem tanta gente. Pipi, procura o Pipi, só o que tem lá é vendedor, ó, tampa, meu amigo. Um abraço pra Josemi, rapaz. Josemi, Nicolau. Grande Josemi, um abraço. Bom, deixe-me falar também que você pode matricular o seu filho ou sua filha no Colégio Compasso. O colégio local fica na rua Odilon Gomes 474, no bairro Tiradentes. Equipe pedagógica completamente qualificada, pronta para receber o seu filho. O futuro do seu filho é no Colégio Compasso. 35710531 para mais informações. Bom, agora se você, meu amigo, tá com problema no seu celular, no seu smartphone, no seu iPhone, leva na Fox, olha. Lá você tem assistência do seu celular, você vai, o serviço, o produto que você precisa trocar, a peça que você trocar, ou se você quiser comprar um novo, qualquer um desses, comprou lá, fez o serviço, trocou a peça, você vai pagar em 10 vezes. Rapaz, esse Serginho tá doido. É serviço, é peça, é celular novo, tudo em 10 vezes pra você na Fox. Tem Fox em Crato e tem Fox em Juazeiro do Norte. Agora, por exemplo, tem Fox aberto lá no shopping. Um abraço pra Já. Se o Erli ouviu chamando Fox de Fox, leva uma peia. Um abraço pra Jardel, tá no Triângulo escutando Jardel. A gente. Mas não é o Jardel volante de casa não, é? Não, acredito que não. É outro, né? Eu falo também do Hotel Amoarama, casa do Caririense, na capital cearense. Alô, Genilson, toda a sua equipe, faça a sua reserva. 0 operadora 85-3304-8900. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Eu disse Alfa Vidros, vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias e alumínio e portões e alumínio. Sabe aonde? Na Alfa Vidros, Avenida Praça Deraldo Castelo 320. O telefone WhatsApp é o 99812-5851. Lacerda nos informa aqui que já tem ingressos para o jogo do Icasa lá nas farmácias Fernandes do Triângulo. Ok, meu caro JF. Triângulo pode comprar lá. Em nome também, João Filho, de Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros, fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, telefone 3571-3758. Farmácias Fernandes, 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Tem grande variedade, ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. E Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Pedidos 988-380548. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer de Atacom Home Center. O Home Center que o Cariri aprovou, tá construindo, tá reformando. Atacom Home Center é o lugar para você. Você chega, escolhe, tem produtos, tem qualidade, tem preço, tem facilidade no pagamento, entrega mais rápida da cidade. Tudo isso na Atacom Home Center, na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. E já o presente, João Filho. Tá chegando o Dia das Mães. Tá. Presente da sua mãe tá onde, João Filho? Já o presente. Pois é. Quer presentear, meu? Já sabe. O lugar. E o estoque tá recheado de. É preço, é facilidade, é presentes maravilhosos aí pra sua mamãe. Tudo isso na Já o Presente. Passa lá, Clóvis Bevilacqua, 536 no meio do quarteirão. Sapeca a hora. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 42 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, semana Onix para você comprar o seu Onix na Novo Rio. Fala, Anderson Luiz, vamos falar do Guarani, Anderson. Boa noite para você, Delton Sá, boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time do Guarani que agora já conhece o seu adversário da primeira fase da Série A3. Inclusive o técnico Arclébio conversa conosco sobre essa questão de toda essa celeuma para conhecer esse adversário e o que o Guarani já conhece desse time do Náutico. Cara, a gente vinha se preparando sem realmente saber quem era o adversário, mas o nosso foco sempre foi trabalhar bem, trabalhar forte, para que quando a gente soubesse quem era o adversário, a gente tá preparado. A gente vai enfrentar o Náutico, que é uma grande equipe, né, do futebol brasileiro,
E estamos preparados, cara. A gente respeita o adversário, mas a gente sempre tem que ter o foco de tentar vencer a partida, né? São 2 partidas, uma em casa, outra fora. A primeira vai ser aqui. E a gente só pensa nesse objetivo que é o Náutico. Você optou, a opção foi sua, na verdade, por jogar no Hinaldão. Por que dessa opção, pensando na questão técnica, né? Exatamente, é um campo que a gente já jogou o Campeonato Cearense todo lá, né? A maioria do nosso elenco já está adaptado àquele campo. E a gente busca dificultar um pouco para o adversário também, né? Que não conhece o campo. Como a gente já conhece, então facilita um pouco para a gente. A gente tenta dificultar o máximo para eles, mas a gente vai fazer o nosso trabalho e, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse resultado. O que você já conhece dessa equipe, da equipe adversária? Cara, a gente andou observando, né, algumas coisas. Eles foram vice-campeão pernambucano, né? E mudou algumas atletas das que foram campeão. Saiu algumas, veio outras. E no futebol feminino é difícil a gente... Porque as informações são poucas, né? São escassas. São escassas, exatamente. Mas aí, na medida do possível, a gente vai tentando pegar uma coisa aqui, outra ali, para realmente conhecer o adversário. Mas eu acho que o foco é nós. O foco é Guarani R4. Se a gente colocar tudo que a gente vem se doando aqui nos treinamentos e colocar em campo nessa partida, a gente tem uma grande chance de sair com a vitória. Tá aí as palavras do Arclébio, o técnico do time do Guarani feminino, que já sabe o seu adversário e tem mais uma semana para trabalhar, 2 semanas, né, só para trabalhar até a estreia diante da equipe do Náutico no próximo dia 22, lá no estádio Hinaldão. Queria que esse jogo fosse no domingo. Era bom mesmo. Era não, no domingo. Domingo, 4 da tarde. Sabe, é complicado demais. Domingo, 4 da tarde era bom. Era bom, não era não? Concordo com você, Delton. Alô, Ronaldo Angelim. Por que ele não pede pra botar esse jogo no domingo, hein? Fica melhor. Botar no domingo ficava melhor, não ficava não? Também acho. Liga pra Ronaldo. Liga pra Ronaldo. Ronaldo. Tá com raiva de mim. Bota esse jogo pra Ronaldo domingo. Quer conversa comigo, não? Ronaldo quer conversa comigo, Foi o não? que você fez com o Ronaldo que ele tá com o trairagem do futebol amador. Mais um. Das resenhas. Viu? Mais um, viu, João Filho? Mais um. Mas o Ronaldo já faz tempo que eu tirei essa onda. Isso agora não, faz tempo. Mas o Guarani tá trabalhando firme, as meninas seguem trabalhando hoje pela manhã. Fizeram um trabalho na academia à tarde. Fizeram um trabalho com bola, o Arclébio ainda tá definindo o time, ainda tem algumas dúvidas. As meninas vêm evoluindo bastante durante os treinamentos, dá pra perceber no dia a dia. Eu vou lhe fazer a pergunta, eu não vi nenhum treino, nenhum jogo do Guarani. O Guarani tá bem modificado do que disputou o campeonato, que foi bastante reforçado, né? Com as meninas da própria região e também que vieram de fora. O time é técnico? Sim, muito técnico. E por que faz a opção de jogar num campo que não ajuda quem é técnico? O meio campo com Kaká, com Jussara, o ataque com 2 atacantes muito boas, que é Alana e Bezinha, são 2 atacantes, e a Bezinha, inclusive, eu acredito que vai ser se o Guarani conseguir avançar, pode ser um dos destaques desse campeonato, porque, inclusive. Se é um time técnico, por que não jogar num campo que privilegia um time técnico? O campo que privilegia um time técnico é um bom campo. Sim. É um gramado bom, né? Que privilegia, né? Bom, talvez sejam dimensões, campo mais apertado. Segurança, questão de segurança, a gente já costuma... O problema é que torna o jogo mais... Segurança? Porque você se sente mais seguro. O problema é que no campo menor torna um jogo de um contato físico maior, de uma aproximação maior, né? Enfim, privilegia quem vai marcar, quem tá preocupado mais em marcar. Aí onde eu acho que é uma desvantagem. As meninas do Náutico atuam em um estádio que um gramado não é essa maravilha que é os aflitos, né? Tem. Bom, já estão acostumados com gramado tipo do, né? Bom, mas vamos esperar. É a opção do Guarani, né? Justamente. E o Guarani trabalha todo dia no CT e pelo menos na próxima semana o Ronaldo tem a intenção de mandar 2 ou 3 treinos lá no estádio Hinaldão, para as meninas já começarem a se readaptar ao estádio para esse jogo contra a equipe do Timbu contra o Náutico. Tá bom, meu caro Anderson Luiz. Vamos pro intervalo? Vamos sim. Eu mandei um abraço pro Matias, que é aniversário dele. Mas o Matias tá começando agora a reunião lá da Liege. Oxe, Matias, é aniversário, vai comemorar, Matias, o nosso querido Lomô, na sede da entidade aqui na Leão 13895, lá em Gugu. Lá em Gugu. Os representantes das equipes tá massa, viu? Estão lá para participar. Aqui. Vai. Então tá todo mundo lá? Já, vai começar agora. Um abraço pra todo mundo lá. Um abraço pra todos. Será que estão ouvindo? Tenho certeza. Tenho certeza que o pessoal tá escutando a gente sim. O Campeonato da Liege que vem aí. Quer conversa com a gente. Reunião importante, tá começando agora lá.
O Gildo Alcântara disse: se o Icasa subir, eu venho a pé da Arena aqui para Farias Brito. Aí entrou o José Gonçalves, aí desse jeito: se o Horizonte vencer, eu vou a pé para Fortaleza correndo sem parar nem para beber água. Começou a resenha. Galera lá no nosso canal no YouTube, o Adolfo, sou o professor Adolfo Tavares, vai uma galera pesada de Abaiara pro jogo do nosso Verdão do Cariri. Olha aí, galera lá de Abaiara vindo pro jogo. Um abraço, pessoal de Abaiara. Grande abraço, obrigado pelo carinho aí. Eloy Cordeiro: porque o Romeirão não pode ter a capacidade máxima? O Eloy está dizendo porque ainda a obra ainda tem alguns detalhes que não foram concluídos ainda. Por esse motivo não há liberação por parte das entidades que liberam, né, os laudos, como engenharia, corpo de bombeiros, né, que ainda impõe uma limitação à Arena Romeirão. Genilson: Delta, aumentando a carga de ingresso para 10 mil, consequentemente vai aumentar a minha entrada? Eu acho que sim, acredito que sim, viu? Deva ter mais meia entrada para esse jogo. Vamos pro intervalo? A gente volta já já com muito mais. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Desenvolvimento e reconhecimento que você quer? Juazeiro do Norte agora tem. Juazeiro do Norte é destaque nacional no prêmio Cidades Empreendedoras. A Escola Nacional de Administração Pública reconheceu o município por integrar ações empreendedoras e de crescimento econômico. Juazeiro ficou em terceiro lugar de 479 projetos submetidos entre todos os estados brasileiros. Apenas 2 cidades de todo o Nordeste foram premiadas: Juazeiro do Norte e Santa Luzia do Itaim, em Sergipe. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Atenção! A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Já pensou em ganhar um Mob 0 km ou colocar muito dinheiro no bolso com apenas R$5? Esta semana o Cariri da Sorte tá demais. No quarto sorteio tem um Fiat Mob 0 km. É um Mob zerinho. Você vai colocar este lindo Mob na garagem. E mais, R$5.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio. E tem R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de R$500. E o título é dupla chance. São 2 chances de ganhar por apenas R$5. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Novo Rio, aqui você tem mais. Vale FM. Vale FM. Delton. Essa
vinheta é um espetáculo. É um espetáculo. Merece até bis. Sabe se também merece bis? Uma carninha assada lá na churrascaria Mão de Vaca. Tá rolando aí daquela promoção? Não, a promoção só na quarta-feira. Só na quarta-feira. Na quarta-feira. Mas se você quiser comer a carninha de primeira hoje com um baiãozinho de 2 espetacular, é na churrascaria Mão de Vaca. E o atendimento do João Filho, certo? Meu amigo, é primeira de luxo lá na churrascaria. Tenho a mais absoluta certeza disso. Cadê Quilmer de Campos, hein? Ele tá aqui, tá doido pra falar. Aqui. Tá, já tá aí, já? Eu doido pra falar com o Quilmer de Campos. Eu tô com uma saudade tão grande do Quilmer de Campos, que assim, eu vou procurar a primeira brecha que eu tiver no mês de maio e eu vou bater em Fortaleza. E eu vou tentar ir num período que eu saiba que o meu amigo Quilmer de Campos não esteja viajando. Porque tem uma viagem pra gente fazer, um passeio em Fortaleza, pra ir com o Quilmer de Campos, que a gente ainda não conseguiu se organizar pra ir, que é pra ir lá em Guaramiranga. Sim. E a gente ainda não conseguiu se organizar, Quilmer, pra gente tomar um vinho lá em Guaramiranga. Viu, ô Quilmer? Boa noite. Guaramiranga, um vinho e um fundi. Também, claro. Muito bom. Claro. Um fundi no rodízio de queijos. Exatamente. Como falam os italianos, um rodízio de formaggio. Pronto. Nós, Bom, olha, né? eu tô me organizando pra maio e bater por aí. Vou pegar uns dias que você esteja ali pra gente ir em Guaramiranga, viu? Venha, nós tivermos uma vaguinha aqui, nós vamos, porque vai começar a Série D, né? É isso, Eu vou acompanhar o Ferroviário Brasil afora de novo. Sei disso, eu sei disso. Coitado do Ferroviário. Enquanto isso, Delton Sá, o time do Fortaleza realizou coletivo, acabou agora o coletivo do Fortaleza, o Fortaleza que renovou o contrato com o Thiago Galhardo. O Galhardo fica até dezembro de 2025. E o Galhardo até jogou na imprensa dizendo o seguinte: meu contrato com Fortaleza é até dezembro de 24. Eu já estou pensando em parar, só que eu queria jogar mais um ano. Se o Fortaleza renovar comigo até 25, eu paro com a camiseta do Fortaleza. E o Fortaleza foi na do Galhardo, que é um bom jogador, e acabou renovando o contrato com o Galhardo até dezembro de 25. Ele disse que se aposenta no final de dezembro de 2025. O Fortaleza fez coletivo hoje e o jogo contra o San Lourenço de Almagro mudou de dia. Seria quarta que vem, hoje é quinta, quarta que vem, agora será quinta. Como esse jogo mudou de quarta para quinta, o jogo do Brasileirão, segunda rodada do Fortaleza, também foi alterado, de sábado para domingo contra o Curitiba. Então, semana que vem, o Fortaleza vai a Buenos Aires e na volta por Curitiba para jogar contra o Coritiba pelo Brasileirão Série A. Porque no sábado o Fortaleza joga aqui à noite contra o Internacional de Porto Alegre às 18h30. O Ceará Sporting Clube já viajou, já se encontra em Campinas para o jogo de amanhã contra o Ituano na estreia do Vozão na Série B. A expectativa é saber se Pulga joga. O Eric, não é o Eric Pulga. O Ceará tem o Eric e o Eric Pulga. O Eric, que fez sucesso no Cearense, inclusive carrasco do Fortaleza, o Eric machucado não viajou. E a expectativa é que Pulga e Pedrinho, aquele garoto que veio do Volta Redonda, sejam aproveitados pelo técnico Gustavo Morínigo. O time do Ceará que volta a disputar uma Série B depois de muito tempo. A diretoria alvinegra também confirmou que os primeiros jogos do Ceará pela B do Brasil serão no Presidente Vargas e não no Castelão. Como nós colocamos em tom de manchete, o Guarani de Sobral que não fica tão distante aqui da capital, 222 quilômetros pela BR-222, e agora dispensou mais 2, e são 7 atletas. Então aquela história, como o Timaço estava debatendo ontem, o Icasa trate de fazer a parte dele, de vencer o jogo, porque essa história de se escorar no Guarani de Sobral, para torcer que o Guarani faça algo contra o Floresta, meu amigo, você pode tirar o cavalo da chuva, que o Guarani, na minha opinião, vai tomar uma goleada do Floresta, de 2-3 para lá no domingo, na querida Princesinha do Norte. E para eu finalizar, o Ferroviário contratou o atacante do Fluminense do Rio, viu?
eu não sei se presta, mas contratou. É o Gabriel Martins, vem da fábrica Xerém que produz bons jogadores de futebol do Fluminense. O Gabriel da Silva Martins é atacante pelos lados, nascido no dia 12 de dezembro de 2001, tem 21 anos. Começou na base do Fluminense e este ano jogou com a camisa do Bangu pelo Campeonato Carioca. E agora vem emprestado ao Ferroviário. É bom lembrar que o Fluminense paga os salários e coloca o atleta na vitrine. Se o atleta estourar, o Fluminense, é claro, tira do Ferroviário e faz a negociação sem o Ferroviário ter direito a nada, porque o Fluminense, os salários, e vai usar o Ferroviário como vitrine na 4ª divisão do Campeonato Nacional. Meu querido Delton Sá, amigos do Timaço, hoje é aniversário da cidade de Fortaleza, 297 anos. Agora há pouco Fortaleza foi banhada por uma grande chuva, como falam os argentinos, uma grande tormenta. A chuva caiu aqui em Fortaleza entre 5h30 e 6h30 da tarde. Agora não chove, tempo nublado, tem show do Djavan hoje na praia de Iracema, comemorando os 297 Tu sabe o que é que eu tô com saudade, da capital cearense. Sabe o que é que eu tô com saudade? Não. Aquele pastel da BR-116. O pastelzinho do Croatá na parada dos Não, aquele é gostoso, mas eu tô falando daquele quando a gente vem da Arena Castelão, que a gente para pra comer. Aquele tem quase 2 metros de comprimento. Aí você tá falando do pastel Maria Bonita. Isso. Na cidade dos funcionários. Ali é cidade de funcionário não, macho. É não? Não, quando a gente vai ali na BR-116, depois do Baião de 2 ali do Ceará. Sei, ali perto de frente pro antigo aeroporto, né? Isso. Ali no bairro da Aerolândia. Isso. Quando você veio da França, foi a primeira parada que você vinha morrendo de fome naquele avião da França. Quando você vinha voltando da Copa da Rússia. Você não disse que o papai vinha com fome, não, peraí. Mas eu tava com fome mesmo. Agora melhor do que... Ele tá mentindo, não. Agora melhor do que tudo isso aí é a pizza do Val. E melhor também do que o pastel daqui é o sanduíche do Baleia. Não tenha dúvida disso. É muito melhor. Agora melhor do que o pastel daqui é a carne de sol da churrascaria Mão de Vaca. Esse Kilmer sabe de tudo. Aí é bom. Sabe de tudo. Kilmer. Eu sei o que é bom, macho. Eu sei. Um abraço pra ti, viu? Um abraço, viu, Delta? Sou Valeu. seu fã, viu, Delta? Eu também sou seu fã. Valeu. Kilmer de Campos. Esse Kilmer é um artista. É uma figuraça. Rapaz, eu queria ter o tempo que Kilmer tem pra eu viajar com ele fazendo jogo, que é resenha, viu? Viajar com o Kilmer de Campos é resenha, meu amigo, grande. E viajar com a Luiz Vilar? A Luiz também tem impedimentos do trabalho dele que não os permite, né? Ter essa liberdade também de viajar pelo mundo. Mas a Luiz também é divertida, é um pouquinho mais comedido ali, né? Tal, mas quando ele não quer se soltar, o cara dá umas cutucadas, aí ele vai se soltando devagar, né? Eu viajo a Luiz Vilar com o faz umas ameaças de falar que o seu Aloysio e Dona Assunção, aí ele vai se soltando. Fala mais do Verdão, Aloysio. Bora falar do Verdão do Cariri. Agora a gente destaca o departamento médico da equipe casiana, que tem neste momento o Gustavo, lateral direito, o Gustavinho, que já são certezas aí que não estarão no jogo contra o Horizonte, e também o João Pedro, que acabou tendo uma fratura na mão. Olha só, Delton JF. No último jogo ele caiu por cima da mão. E aí, inicialmente, o fisioterapeuta do Icasa, João Antônio, analisou e ele não conseguia mexer os dedos, principalmente o dedo do meio. Inicialmente ele achava, inclusive, que havia sido uma lesão só no dedo, mas ele fraturou a mão e tem que ficar na tipóia, enfim, toda aquela situação durante 30 dias. E o fisioterapeuta do Icasa conversou com a nossa reportagem falando não só do João Pedro, mas também das situações do Gustavo e do Gustavinho. Boa noite, ouvintes da Vale, torcedores do Icasa. O João, ele teve a infelicidade de ir no jogo o braço, né? Até então lá no vestiário, no pós-jogo, não tinha inchado a mão, mas eu já percebi algo estranho, que ele não conseguia mexer o dedo. Então, com isso, a gente quis solicitar um raio-x para ver essa situação dele. Ao fazer o raio-x, a gente viu que tinha uma fratura, né? Ali, fratura significativa no dedo do meio, né? E vimos que, na verdade, não é no dedo em si, é no metacarpo, né? Então a gente viu que tinha uma fratura que ali precisaria de uma imobilização, que não era uma coisa simples, era mais séria.
E aí acabou constatando e realmente ele precisa ficar 30 dias imobilizado, então com isso o atleta não tem mais condição de treinar e de jogar também, né? Exemplo do Gustavinho, que até chegou a trabalhar ontem, né, João? Então, o Gustavinho é porque a gente precisava saber, né, se ele teria condições de jogo. Ele foi liberado do departamento médico no começo dessa semana, e aí ele precisaria de um tempo mais tempo de preparação física, né? Mas aí, como o campeonato já está acabando, a gente tinha que ver se ele conseguiria treinar. E ontem a gente viu que ele não teve condições, né? Ele sentiu a musculatura fraca, né? A coxa pesando, então é melhor prevenir esse atleta do que ele futuramente lesionar, né? Então, por isso que a gente optou em recuar de novo ele, tratar ele bem, para poder esse atleta seguir bem, né? Daqui para frente. E outra lesão confirmada foi do Gustavo, lateral direito, né? O Gustavo Folha teve uma lesão grau 2 na semana passada, né? Até antes do jogo, né? Contra o Guarani, na semana do jogo, na quinta-feira, ele teve uma lesão grau 2 na posterior, né? Então também ele não tem condições de jogo, porque essa lesão geralmente é 3 semanas de recuperação. Muito bem, ouvimos aí o fisioterapeuta do Icasa, João Antônio, falando sobre a situação desses 3 atletas que podemos dizer, Delton e JF, que não vestem mais a camisa do Icasa, pelo menos no Campeonato Cearense da Série B. Se eles retornarem, né, continuarem aí para Fares Lopes, será uma outra competição, uma outra situação. Mas para agora, eles não têm mais condições de estar nesse jogo decisivo. O que deve ser muito frustrante para o atleta, né? Trabalhou durante todo esse tempo, desde janeiro, e aí chegar na hora do acesso do título, de repente não estar lá, é realmente triste, mas a gente deseja força para que eles possam se recuperar e quem sabe ainda ajudaram em casa aí na Taça Fares Lopes, que vai ter início no dia 28 de junho. Muita gente não sabe ainda, mas a Fares Lopes foi antecipada, Delton Sá. Seria em outubro apenas. Eu achava melhor em outubro, não vou mentir. Pois é, mas aí os clubes... Aí justamente porque souberam que eu achava melhor e puxaram pra junho. Puxaram pra junho, é exemplo do que aconteceu na Série B também. Foi então, de propósito. Esse ano tudo termina mais cedo, né? A Série B, que era pra estar começando agora, já tá terminando. A Fares Lopes, que seria em outubro, agora em junho, enfim. Teremos aí, acho que em agosto, nada o jogo mais com o Guarani aqui de Sobral, o Delton queria que fosse na segunda, foi no sábado. Só porque ele disse. Eu não vou mais externar minha opinião, não. Vou ficar calado. Bem, o Icasa realiza amanhã à tarde o último trabalho com bola no CT Praxedão. Último não, né? No sábado ainda tem aquela resenha de manhã, mas último trabalho sério amanhã, né? Um técnico tático comandado pelo técnico Marcelo Vilar. Tá ouvindo, né, pessoal do Icasa? Ele tá dizendo que no sábado é só palhaçada. É resenha, né? Não, você tá dizendo que é sério, o resto é tudo palhaçada. É no momento ali que o preparador, o fisioterapeuta, todo mundo entra ali pra jogar uma bolinha, tá lá, né? todo mundo de palhaço, eu não tô nem aí. Depois, o rapaz tá lá todo dia. Depois, né? Vocês estão ouvindo aí, né, JF? Rapaz, correr atrás meus não, o rapaz tá lá todo dia, pelo amor de Deus. Foi ele que disse, eu não disse nada. Só a última informação, Lacerda repassou agora há pouco pra gente que tem ingresso também na farmácia do Triângulo, viu? Farmácias Fernandes, no bairro Triângulo, também, então são 5 lojas com ingressos pro torcedor adquirir, tá certo? R$20 inteira arquibancadas, R$10 meia, tem de 10 ainda amanhã, então tem que correr pra adquirir, R$40 as prêmio. Queria que você dissesse esses valores tudinho. Pronto, 20 nas arquibancadas com meia de 10, 40 cadeiras prêmio com meia de 20 e R$60 nos camarotes, 10 mil ingressos. É a primeira vez na história da Arena Romeirão que temos essa quantidade disponível, Delton. Rapaz, é pra fazer história, rapaz, viu? Eu tô pensando aqui, já pensou essa Arena Romeirão com 10 mil torcedores domingo? Só uma festa bonita, não vai não. Se naquele jogo deu 7, né, na Fares Lopes. Leva o drone. Vou mandar meu menino levar o meu também, pra fazer umas imagens assim da Arena Romeirão, assim, porque se der 10 mil pessoas vai ficar bonita aquela arena, viu? Não é lotado, mas já é bem bacana. É louco, 10 mil pessoas na Arena Romeirão. A atmosfera vai ser bacana. Se esses ingressos fossem vendidos, rapaz, pensa aí. Olha, eu tenho a impressão que nesse jogo de domingo, como é a possibilidade do cara voltar, galera que vem de Caririaçu, Farias Brito, aqui da cidade de Jardim, né, o pessoal ali um pouquinho mais próximo também, Barbalha, Crato, né? Crato, vai dar muita gente de fora. Com certeza. Viu? E agora tem um detalhe, o jogo é 3:30 da tarde, o pessoal precisa chegar cedo para poder passar logo pelas roletas para entrar, porque não fica aquela fila enorme do lado de fora e o pessoal com dificuldade para entrar. Então, como o jogo é 3:30 da tarde, meu amigo,
Eu acho que eu já vou almoçar lá na arena. Vou levar uma quentinha pra lá. Delton, só pra gente finalizar de verdade Tu não agora. finalizou, não? É porque eu tinha esquecido dessa informação aqui. O torcedor pediu e a gente vai trazer. É o professor Alberdan. Ele tá fazendo uma campanha pra doar aquele famoso bicho pros jogadores, né? Pra quem fizer o gol ou gols da vitória do Verdão sobre o Horizonte. E aí tem a chave Pix dele que a gente repassa aqui. É um e-mail, alberdanprof@gmail.com. Alberdan com N de navio, prof@gmail.com, para quem quiser fazer essa doação de qualquer valor, né, para ajudar aí no bicho pros atletas do Verdão Cariri. Repita. Vamos repetir então. Alberdan com Alberdan Alberdan prof@gmail.com. Ele que tem um Instagram chamado Em Casa Notícias, né? Tá sempre acompanhando os bastidores e acompanha aqui também o nosso trabalho. A gente abraça ele e diz, né? Quem puder, quem tiver essa condição, ajude, né? É sempre bom dar esse apoio também pros jogadores que estão aí trabalhando dia após dia. E se trouxer esse título, querendo ou não, fica pra história, né, Delton? Apesar de alguns torcedores ainda serem bem resistentes com essa Série B, mas o que a gente quer nesse momento é o acesso e o título. João Filho, Copa do Brasil, Arrocha. Teremos 3 jogos, um deles já em andamento. Náutico e Cruzeiro começou já 0-0. 8 da noite tem Maringá e Flamengo. O Flamengo vai com um treinador interino, pois ainda não tem o seu novo comandante. E hoje também tem ABC de Natal e Grêmio. 3 jogos pela Copa do Brasil. E uma rapidíssima informação do cenário internacional, Delton. Eu tava hoje acompanhando um jogo da Liga Europa, a fase de mata-mata. A Juventus da Itália contra o Sporting de Portugal. Tava no primeiro tempo ainda, quando o goleiro polonês da Juventus sentiu fortes dores no peito. Ele pediu substituição e ao que tudo indica teve um começo de infarto durante a partida. O Chesney, 32 anos. Se isso tiver de fato acontecido, sofreu um infarto, esse aí vai se aposentar. Então ele rapidamente pediu alteração, sentiu fortes dores no peito. A Juventus emitiu uma nota, disse que está tudo bem no primeiro momento, mas vai fazer mais exames detalhados para saber qual é a gravidade da situação. Mas a bola estava rolando no primeiro tempo. O goleiro polonês, inclusive, esteve na Copa com a seleção do país dele. Ele sentiu fortes dores, pediu substituição, mas de acordo com o comunicado do time italiano, tá tudo bem com ele. O goleiro está bem, mas graças a Deus. O departamento médico vai se aprofundar mais na situação. Vambora? Eu tô doido para ir. Vamos. Valeu, gente, um abraço, boa noite, a gente volta amanhã, se assim o Criador nos